A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. E que eu vos falo, eu sou irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. A palavra de Deus diz que o maior mandamento da Bíblia Sagrada é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. O que eu tenho visto por aí? O que eu tenho contemplado por aí? Hoje o Evangelho tem crescido muito e graças a Deus por isso. Hoje a palavra de Deus tem sido muito anunciada e tem crescido muito as pessoas que se dizem ser crentes, que se dizem ser servos de Deus. Porém, uma coisa também eu tenho observado, não somente eu, mas várias pessoas que leem a palavra de Deus, é que muitas pessoas, e eu não falo somente de quem chegou agora no Evangelho, não estou falando das pessoas que acabaram de chegar no Evangelho, não, senhor, porque os que chegaram agora estão em processo de libertação nas suas vidas. Ou seja, eles vão passar por um processo de libertação, de caráter, de tudo. O que eu aqui estou falando são de pessoas já que estão na igreja anos e anos, e até mesmo pastores, bispos, apóstolos, missionário, diácono, pessoas que têm cargo na igreja e pessoas que já estão na igreja já há anos e anos. O que eu tenho observado? Que as pessoas parecem que perderam o temor a Deus. As pessoas perderam o compromisso verdadeiramente perante o nosso Deus. Elas dizem que amam a Deus, mas fazem coisas que é contrário à palavra do nosso Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu amo a Deus, eu coloco Deus na minha vida, mas aí você vai ver pessoas que estão bebendo, escondido, pessoas que batem foto nas festas, no boi bumbá. Quer ver? Veja uma coisa, quando chegar o mês de junho, você vai ver. Pessoas que estão dançando música do mundo, mas dizem que amam a Deus, dizem que servem a Deus. O que eu estou observando? Que está havendo um declínio espiritual nas igrejas. Está havendo um declínio espiritual. As pessoas, desde progredirem as suas vidas espirituais, estão regressando, estão caindo em pecados e dizem que estão em paz com Deus, e dizem que estão em comunhão com Deus, não estão em comunhão com Deus. Se a trombeta tocasse hoje, muitos que se dizem servo de Deus iriam ficar. Muitos que se dizem ser missionária, pastores, apóstolos, bispo, diácono, até mesmo membro, iam ficar. Por quê? Porque os seus testemunhos não convêm, como diz a palavra de Deus. É por isso que você vê por aí muitos escândalos, muitas coisas erradas. E isso está ficando em geral. Isso está tomando conta de muitas igrejas, muitos servos de Deus vivem na prostituição, vivem no adultério, vão dançar boi bumbá, vão dançar forró, vão dançar essas coisas do mundo e pensam que estão em paz com Deus. Hoje em dia, o que era errado virou certo. O que era certo virou errado. Pessoas, mulheres, homens, que fazem
tudo errado, as pessoas dizem, aí, a paz do Senhor, mulher de Deus. A paz do Senhor, homem de Deus. E a pessoa está toda desconcertada. Está toda bagunçada a sua vida. Agora, quem elogia essas pessoas? São pessoas que da mesma laia, do mesmo comportamento. Eu duvido essas pessoas falarem a mesma coisa para um servo de Deus, para uma serva de Deus que vive verdadeiramente como Deus quer. Não falam. Eles elogiam, dizem homem de Deus, mulher de Deus para as pessoas, mas porque são da mesma laia. São farinha do mesmo saco. Ou seja, não falam mais a verdade. Não pregam mais a verdade. Estão chamando trevas de luz. E luz estão chamando de trevas. Estão trocando as coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus que prega a verdade, que fala a verdade para essas pessoas, é tido como careta. Dizem que o pastor está no tempo da pedra, nós temos que evoluir. Ei, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua a mesma. Não adianta você falar que é pastor, você falar que é membro, que já está há 20 anos na igreja. Não adianta você falar que é missionário, diácono, se você está em pecado, se você faz coisa errada, se você não se arrepender, você vai queimar no fogo do inferno. Agora, alguns líderes, alguns pastores estão dizendo que não, esse negócio de inferno não existe. Não existe inferno. Então morra no pecado para você ver. Morra na prática do pecado para você ver o que vai lhe aguardar, o que lhe espera. E dizem que amam a Deus. Você vê aí, você vê muito servo de Deus que se dizem servos, dizem que amam a Deus. São loucos por Deus, são nada, é tudo mentira. Você vê os seus testemunhos, você vê os seus comportamentos. Eu, quando aceitei Jesus, quando estava no mundo, eu dançava, eu bebia. Eu fazia aquilo que segundo a minha carne desejava. Mas porque eu não estava na luz ainda. Mas eu saí das trevas, larguei esse mundo, aceitei Jesus, eu mudei. Agora a pessoa saiu das trevas, saiu das trevas, aceitou Jesus, mas a sua vida é a mesma vida, não muda. Ah, pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando, não. Eu estou despertando você dessa vida falsa, dessa vida mentirosa que você fala que é espiritual. Porque isso é falsidade. E você pode morrer e perder a sua salvação. Não há mais tempo de estar brincando. Ou você ama a Deus de todo o seu coração, ou você ama as trevas. Ou você ama as trevas, ou você ama a luz, ou você ama as trevas, um dos dois. Ou você ama Jesus, ou você ama a Satanás, um dos dois. Não tem meu termo. Eu não posso falar que eu amo a Jesus se eu estou dançando música do mundo, se eu bato foto nos boi bumbá da vida, nos forrós da vida. Ou eu estou na luz, ou eu amo a Deus, eu amo me lambuzar no pecado. Muitas pessoas estão mentindo para si mesmas. Interessante que esse tipo de pessoa atrai multidão. Atrai muitas pessoas para seguir elas. E essas pessoas que seguem são a mesma coisa. Porque essas pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade dói. A verdade dói, mas dói em quem não quer prestar. Dói naquelas pessoas que querem viver na safadeza, que querem viver traindo seus maridos,
traindo as suas esposas, que querem tomar cerveja, mas querem estar no altar. Estão na igreja louvando a Deus, mas querem ficar na prostituição, no adultério. Querem estar na igreja, mas estão bebendo, estão fumando. Aí diz, não pode, você não pode julgar. Não estou julgando ninguém, não. Eu estou falando a verdade. A palavra de Deus diz. Ou você ama a Deus ou não ama. Jesus disse isso. O próprio Senhor disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro. Ou vice-versa. Ou você aborrece ao diabo e se apega a Deus, ou você se aborrece de Deus e se apega ao diabo. Ou você aborrece as trevas e se une à luz com Jesus verdadeiramente, ou você aborrece a luz e se pega às trevas. Ou você toma um banho da palavra de Deus e anda como Deus quer, ou se lambuza de uma vez por todas no pecado. Não adianta você falar que ama a Deus se ainda não tirou do coração o pecado desse mundo. Não adianta você falar, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, se você não tirou essas coisas mudando do mundo aí. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, aquele que ama a Deus, quer dizer, aquele que ama a Deus, aborrece o mundo. Mas aquele que ama o mundo, aborrece a Deus. Mas tem pessoas que não aborrecem o mundo, estão aborrecendo a Deus. E dizem da boca para fora que ama a Deus, mas amam os prazeres deste mundo. Ou você anda como Deus quer, ou você serve a Deus como Deus quer, ou você pode passar a sua eternidade no fogo do inferno. Não é isso que Deus quer para você nem para mim. Mas a palavra do Senhor diz, na palavra dele está escrito, que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus, ninguém vai contemplar a Deus sem santidade. Aí eu vou ver a Deus, mas eu amo as coisas do mundo. Não adianta, meu amado, não adianta. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, é aborrecer as coisas pecaminosas deste mundo e procurar obedecer a Deus, andar como Deus quer. Hoje a maioria dos crentes não obedece a Deus. Tem prazer mais nas coisas do mundo, na carne, do que em Deus. Ainda abre a boca, mentindo, dizendo que ama a Deus. Não ama a Deus, nunca amaram a Deus. Nunca amaram a Deus. E essas pessoas perseguem. Elas perseguem os que falam a verdade. Elas perseguem as pessoas que falam a verdade. Porque mexe com elas. O sal só dói aonde está exposto a ferida. A palavra de Deus é como o sal. Quem está em paz com Deus, a palavra de Deus aviva, abençoa. Mas quem está vivendo como o mundo quer, o sal arde. O sal dói. Por quê? Porque as pessoas não querem ver a palavra de Deus. É como o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Timóteo 4, ele aconselhando a Timóteo, dizendo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, porque virá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Chegará dias que os crentes, não é os ímpios, é os crentes, não vão suportar mais ouvir a verdade. Como se tivesse comichão no ouvido. Porque a palavra vai doer, não vai querer mais ouvir. E vão amontoar para si mestres, apóstolos, pastores, que só pregam aquilo que eles querem ouvir. Se você quer ir para o céu, se você quer salvação, quer vida eterna, fuja
desse tipo de pregação. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça como diz a palavra de Deus. Porque muitos pensam que estão obedecendo, mas quando vocês começarem a ler a Bíblia, vão ver que eles são ovelhas desgarradas. Muitos pensam que estão andando como Deus quer, mas se começar a ler a Bíblia, começar a observar a lei, meita na palavra de Deus, vão ver que eles estão errados, que eles estão se comportando como ovelhas rebeldes, que não querem obedecer e nem querem praticar a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está assim, se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo, porque senão você pode perder a sua salvação. Amém? Obedeça a palavra de Deus e volte a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e procure praticar a palavra do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe grandiosamente, que Deus possa lhe dar um coração transformado, mais temente a Deus, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe essa palavra com as pessoas do WhatsApp, das redes sociais. Deus abençoe.